Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Hoje é dia 1 de fevereiro, eu tirei o dia para fazer vários vídeos de astrologia. Hoje eu tô podendo fazer isso, né? Tô com algum tempinho livre, então tô gravando vários vídeos seguidos, tá? Por isso que eu tô com essa camiseta regata, tá muito calor. Tô gravando inclusive com um ventilador aqui. Coloquei no mais fraquinho para não fazer muito barulho e não interferir no vídeo. Mas se vocês estiverem ouvindo algum barulho de fundo, provavelmente é do ventilador. Tá muito calor, eu não sei como é que está aí aonde vocês estão, mas não há condições de eu gravar esse vídeo com camiseta, com nada disso, tá? Vai ter que ser a regata mesmo. Mas eu vou falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é o seguinte. Eu vou tratar da relação teórica entre a astrologia horária e a astrologia mundial, especificamente uma área da astrologia mundial que é a astrologia política. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo onde eu vou fazer notações teóricas sobre essa relação. E vai ser muito interessante, principalmente para quem é estudante de astrologia. Eu vou trazer algumas referências que são muito providenciais para vocês. Então eu vou falar de 3 temas, tá? Astrologia horária, astrologia mundial, astrologia política e vou associar tudo isso. Vou começar pela astrologia horária. E para falar de astrologia horária, eu queria mostrar algumas referências bibliográficas para vocês. Isso é um ponto interessante desse vídeo, é que eu quero mostrar algumas referências bibliográficas para você que inclusive tem interesse em aprender astrologia horária. Eu vou mostrar agora 2 livros que eu acho interessantíssimos para quem quer aprender astrologia horária. O primeiro livro é esse daqui, Astrologia Horária, Respostas Imediatas a Dúvidas Diárias. É muito interessante, tá? Esse livro mostra, tá? Ele dá toda uma base da astrologia horária, ele pega os conceitos mais básicos. É um caderno brasileiro de astrologia, faz parte da coleção de CBAs, Cadernos Brasileiros de Astrologia. Vocês encontram na Escola Gaia, tá? É o único lugar que eu conheço que vende. Mas assim, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar o livro. Eu acho, se eu não me engano, a Gaia tem uma editora na internet. Se eu não me engano, você consegue comprar e receber em casa. O interessante é que esse livro mostra o beabá da astrologia horária, para quem quer começar mesmo. Tem vários exemplinhos de mapas respondidos. Os autores são Antônio Brito, Célio Barros e o Denilson Ferreira. O Antônio Brito e o Célio Barros, eles foram meus professores de astrologia horária na Gaia, tá? Esse livro é uma produção deles, eles são os autores. E o Célio Barros, ele tem um canal de astrologia no YouTube, tá? Eu vou fazer essa indicação para vocês. O canal do Célio Barros é excelente, não é só porque ele é meu professor, não. Foi meu professor, né? É que o canal dele é muito bom, é um canal exclusivo de astrologia tradicional. Os vídeos dele são bem sintéticos, bem curtos, ele vai direto no ponto. Ele não é prolixo que nem eu que quero fazer um vídeo de 5 minutos e o meu vídeo de 5 minutos vira um vídeo de 40. Os vídeos dele não, ele é bem sintético, vai direto no ponto, tá? E eu vou indicar para vocês. Vocês procurem por Célio Barros. Tem o canal dele no YouTube, tem vários vídeos com temas muito interessantes. E como o canal dele está no começo, ele começou esse canal há pouco tempo, ele tem poucos seguidores, né? Mas é um canal que tem muito potencial, então, e muito sério, ele é um profissional muito sério, eu recomendo, ok? Inclusive, até hoje, quando eu tenho algumas dúvidas mais avançadas em astrologia horária, eu entro em contato com ele, às vezes peço uma supervisão, ele tira algumas dúvidas minhas até hoje. Porém, outro livro que eu considero imprescindível para quem quer aprender astrologia horária é esse daqui, Manual de Astrologia Horária, do John Frawley. Esse manual, ele foi traduzido pelo astrólogo brasileiro Marcos Monteiro. E o Marcos Monteiro é um dos melhores astrólogos horários do Brasil. Eu estava aqui empolgado na explicação e eu nem percebi que estava passando o carrinho de gás, o cachorro está uivando, deve estar... Não sei se esse barulho está todo aí no vídeo, tá? Eu vou ver isso na edição.
Mas assim, gente, ó, eu não tenho como controlar o barulho da rua. Passa carro, late cachorro. Então assim, eu vou continuar o vídeo, ok? Mas enfim, esse manual de astrologia horária do John Frawley, ele foi traduzido pelo Marcos Monteiro, que na minha opinião é um dos melhores astrólogos horários do Brasil. Inclusive, tanto nesse livro quanto nesse, a técnica de astrologia horária que é ensinada é a do John Frawley, tá? Que é a técnica que eu sigo. O que é importante na técnica de astrologia horária do John Frawley é levar em conta as recepções dos planetas e depois os aspectos entre os planetas relevantes para responder uma determinada pergunta. E nesse recurso técnico de levar em conta as recepções e os aspectos, eu preciso levar também em conta as dignidades dos planetas por domicílio, exaltação, triplicidade, termos e faces. Isso tudo são termos técnicos da astrologia horária, da astrologia tradicional, a bem dizer, tá? Então, esses aparatos técnicos, as dignidades dos planetas, as recepções e os aspectos, é isso que marca a astrologia horária dentro da escola específica do John Frawley. O John Frawley é um astrólogo tradicional que vive na nossa época, tá? Assim, a escola teórica dele é de astrologia tradicional, mas ele é um astrólogo contemporâneo que vive no nosso mundo, século XXI. E o que ele faz, na verdade, é uma releitura da astrologia horária, tá? Da escola de astrologia horária, tal como definida por William Lilly, no seu livro Astrologia Cristã. Então, a bem dizer, o John Frawley é um astrólogo horário que faz uma releitura da obra do astrólogo do século XVII, William Lilly, ok? Se vocês conseguirem só esses dois livros, ou um ou outro, aí de preferência esse, porque ele é um livro maior, tá? Ele é um livro mais complexo, tem mais conteúdo. Mas se vocês conseguirem esses dois livros, ou pelo menos um dos dois, já está suficiente para você fazer um bom estudo aí de astrologia horária. Eu vou comentar outros livros que eu tenho aqui na minha mão. Existe esse livro que é uma tradução da Clélia Romano, de um autor da época da astrologia árabe. Ele é um autor do século 7 e do século 8 depois de Cristo, tá? A astrologia árabe, ela é uma astrologia dessa época aí, século 7, século 8 depois de Cristo. Esse autor, se você pegar como está escrito aqui, está escrito Mashallah ibn Atari. Na verdade você pronuncia Messalá, então é Messalá ibn Atari. E o nome desse livro é Sobre Recepção. Esse livro é um livro de astrologia horária, tá? Do século 7, século 8 depois de Cristo. Foi traduzido pela Clélia Romano, que na minha opinião é uma das melhores astrólogas tradicionais do Brasil, né? E ela disponibilizou esse livro pra gente. É um livro avançado de astrologia horária, tá? É bem mais difícil do que esses dois. Bem mais difícil. É um livro mais pesadinho, assim. Ele é um livro que exige uma leitura mais cuidadosa, mais lenta. É difícil de digerir esse livro, mas é muito interessante. E esse livro não fala só sobre astrologia horária. Ele tem um capítulo que fala sobre predições de morte. No futuro, eu vou falar sobre a astrologia que prevê a morte, tá, gente? Eu vou falar desse assunto. Ele é um assunto que, na verdade, existe uma preparação para a gente falar desse assunto, porque, a bem dizer, na nossa sociedade, a morte é um tabu. É um assunto tabu. Morte, sexualidade, dinheiro, poder, são assuntos tabus. São assuntos de casa 8 na astrologia. Mas o astrólogo, especificamente o astrólogo, e aí isso eu já falo inclusive para você que é estudante de astrologia, o astrólogo não pode ter esses temas como tabu, tá, gente? Assim, se for um tabu pessoal para a pessoa, tem que tentar superar isso.
porque são assuntos da realidade, da vida. O astrólogo, ele tem que lidar com todos os assuntos da vida, com todos os assuntos da realidade. Inclusive com a morte, é um assunto que a astrologia aborda. E nesse livro tem um capítulo que não é fácil também, é complexo. Esse aqui é um tipo de livro que é indicado para estudantes de astrologia avançados, que já têm um certo repertório de conhecimento, senão fica difícil de entender. Até pela linguagem da época também, do século VII, século VIII, não é fácil de entender. Os outros dois livros que eu vou citar agora, tem aqui o livro A Arte da Astrologia Horária na Prática, da Sylvia DeLong, que eu não recomendo, não é um livro bom, tá? Assim, inclusive foi o meu primeiro livro de astrologia horária que eu estudei, foi o primeiro. Aparentemente ele é interessante porque, assim, apresenta os conceitos da astrologia horária de uma maneira fácil e tem um monte de mapa horário para interpretar, tem muito, dá para praticar bastante. Mas o problema desse livro, tá? Qual que é o problema desse livro? É um livro de astrologia horária que usa Urano, Netuno e Plutão. O que, a bem dizer, em outras palavras, a autora tenta apresentar uma prática de astrologia horária baseada na astrologia moderna. Isso que ela tenta fazer aqui. E assim, gente, eu vou ser bem claro para vocês. Até porque foi meu primeiro livro, eu tentei as técnicas que ela ensina aqui, usando Urano, Netuno e Plutão. Fica muito confuso. A margem de erro é alta se você tentar essa técnica dela. Ao invés de fazer como John Frawley, que se baseia em recepções, depois em aspectos e leva em conta todas as dignidades do planeta, ela é uma astróloga que a gente chama de aspectóloga, ou seja, ela leva em conta só aspectos, ela fica analisando quadraturas, trígonos, sextis entre planetas, né? Oposições, conjunções. Então ela é aspectóloga, ela é totalmente focada em aspectos. E ela inclui Urano, Netuno e Plutão. Urano, Netuno e Plutão na astrologia tradicional, ou melhor, na astrologia horária, não funciona. Causa muita confusão. A própria astróloga, por exemplo, vamos supor, se o ascendente é Aquário, às vezes ela usa Saturno como regente de Aquário, às vezes ela usa Urano como regente de Aquário. Por exemplo, se Peixes é um signo importante no mapa horário, às vezes ela usa Júpiter, às vezes usa Netuno, né? Faz a mesma coisa com Escorpião, às vezes usa Marte, às vezes usa Plutão, e você não sabe quando que tem que usar um regente ou quando que tem que usar outro. Pior ainda é se, por exemplo, tenta se usar às vezes os dois regentes ao mesmo tempo. Então imagina, a pergunta deu como ascendente Peixes. Aí eu vou usar Júpiter e também vou usar Netuno como regente do mapa horário da pergunta. Aí Júpiter indica uma resposta positiva, Netuno indica uma resposta negativa. E aí assim, qual que eu vou escolher para dar uma resposta final? Fica muito confuso, eu não recomendo. Aqui a margem de erro é alta e eu tenho um colega que é astrólogo tradicional com bastante experiência, ele também me confirmou que inclusive já foram feitos estudos tentando usar essa técnica, ela não dá certa, ela produz margens de erro muito altos. E aí tem esse livro aqui de astrologia horária, que é um livro até meio antigo. Deixa eu ver se eu acho aqui a edição. É de 1991 a edição desse livro. Eu vou até colocar o meu óculos para ter certeza que eu estou vendo correto, porque, né? É isso mesmo, 1991, tá? É a edição desse livro do Adonis Saliba. Tá? É um livro de astrologia horária que eu também não gostei, tá? Não recomendo, não considero como sendo um bom livro. Ele, pelo menos nesse livro aqui, ele também usa Urano, Netuno e Plutão, com enfoque nos aspectos de Urano, Netuno e Plutão, fica muito confuso também. Então, são dois livros que eu não recomendo como livros iniciais, não recomendo começar por esse livro ou por esse. Vamos supor, o que pode ser interessante é assim, depois de você aprender as técnicas por esses livros, vocês podem pegar esses aqui e aproveitar os mapas horários que estão neles e analisarem
pelas técnicas do John Frawley. Aí é interessante, porque dá para fazer um treino, é isso que dá para fazer. E vocês até podem comparar a técnica do John Frawley com a técnica deles, que não é a que eu uso, pelo menos comigo não funcionou. Não vou nem dizer que a técnica é ruim, né? Eu até falei isso, mas vamos dizer assim, vai. Cada astrólogo tem o seu perfil. Isso aqui não combina com o meu perfil, tá? Então, se você tiver treinado nessa técnica do John Frawley, aí eu acho interessante conseguir esses livros para aproveitar os mapas horários que estão ali e fazer um treino, tá? E de repente até comparar. De repente você que está em casa consegue se dar bem com as técnicas daqui. Eu não consigo. Eu não uso essas técnicas. A minha escola de astrologia horária é a do John Frawley, ok? Agora que eu dei referências bibliográficas para quem quer estudar astrologia horária, eu vou comentar da relação entre a astrologia horária com a astrologia mundial e a astrologia política.